A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, quero nessa tarde trazer uma palavra de reflexão aos nossos corações, para que nós possamos alimentar a nossa alma, o nosso coração. Quero meditar com os irmãos o que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, que nos diz assim: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. O homem dessa passagem bíblica que nós estamos falando era um homem que estava em grande aflição. O seu filho, provavelmente um adolescente, desde pequeno sofria uma terrível opressão. Ele espumava, definhava e era jogado pelo demônio no fogo e na água. Uma situação terrível que nós podemos compreender, o desespero que leva esse pai, o pai desse menino, aonde estavam, onde ele pensava que podia estar Jesus. E Jesus não se encontrava ali naquele momento. Mas ali estavam os colaboradores de Jesus. Então eles vão tentar expulsar esse demônio desse adolescente e não conseguem. Naquele lugar também se encontravam os opositores de Jesus. E eles travam ali uma discussão teológica, esquecendo a aflição de um pai, esquecendo a necessidade de um pai em desespero. E passado um tempo, que para aquele homem parecia uma eternidade, Jesus chega. E aí, quando Jesus chega, surge para aquele homem uma esperança, surge uma luz no fundo do túnel. E Jesus então faz uma entrevista e pede para ele algumas informações. E ele responde às perguntas feitas e faz duas exclamações. No momento em que Jesus pergunta para ele faz duas exclamações que refletem o estado da sua alma, refletem bem o estado da sua alma. Ele diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, o pai do menino está dizendo para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele fez essas indagações para o Senhor Jesus. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. As afirmações do pai aflito, elas revelam 4 coisas. A primeira delas, ele se sentia tremendamente necessitado de ajuda. Ele precisava de ajuda. A segunda coisa, ele pensava que a solução do seu problema dependia exclusivamente de Jesus. A terceira coisa, ele tinha fé em Jesus. E a quarta coisa, ele não sabia que tinha fé em Jesus. Os irmãos observaram? Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Tinha uma necessidade. Eu creio, Senhor, tinha fé. Ajuda a minha incredulidade. Ele não sabia que tinha fé em Jesus. Quando o homem diz, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, está deixando a solução do problema inteiramente a cargo de Jesus, a cargo do Mestre. Jesus devolve o problema para ele, dizendo assim: ora, se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Porque, irmãos, quando nós temos fé, Jesus vai trabalhar em nosso favor à medida que cremos, que depositamos nele essa confiança. Então não é uma fé que eu acho que creio, eu acho que Jesus pode. Se tu podes fazer alguma coisa. Então Jesus, ele pode fazer sim, mas é com a nossa participação. De que maneira? Qual é a nossa participação? Exercitar a nossa fé. Nós entramos com a fé e o Senhor Jesus entra com o milagre. Amém? Agora, é muito lindo. O pai aflito, ele tinha fé em Jesus. O simples fato dele estar ali, enfrentando todo tipo de obstáculo, demonstrava a fé que havia no seu coração. Ele não estaria ali se ele não tivesse fé. Então, ele tinha fé. Quando aquele homem diz, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, com sinceridade, ele está admitindo que a sua fé é uma fé vacilante.
quando ele diz: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ele tinha fé, mas era uma fé que vacilava. Mas quem de nós pode censurar essa fé vacilante? Quem de nós? Quando a situação era tão desesperadora. De repente, meu amado irmão, eu e você, nós podemos estar enfrentando a mesma situação desse pai. Talvez não com o mesmo problema, mas a fé vacilante. A fé que eu creio em Deus, mas Senhor, ajuda, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Talvez algum de nós estamos vivendo a mesma situação, o mesmo momento. E nós não temos o direito de censurar essa fé. Sabe por quê? Porque Jesus não censura. Como eu posso afirmar isso, que Jesus não censura? Porque Jesus honra a fé daquele pai operando o milagre. Então, mesmo naqueles momentos em que a nossa fé vacila, o Senhor conhece o profundo da nossa fé. Ele sabe que cremos mesmo de verdade. Só estamos aflitos, só estamos desesperados. Mas mesmo assim, como um pai bondoso e maravilhoso que ele é, ele vai lá no cerne do nosso sentimento, ele vai lá no cerne da nossa esperança, da nossa confiança, ele olha lá no nosso interior, ele vê que existe fé, e que o que está acontecendo ali para eu vacilar é o desespero, e ele está dizendo para nós nesse dia, ele está dizendo assim: não se desespere, eu conheço o teu coração, eu conheço a tua fé, e é porque eu conheço a tua fé que eu vou operar o milagre. Então, meu amado irmão, nós temos um Deus poderoso, maravilhoso e bondoso. E Ele nos convida a apresentarmos a Ele a fé que está dentro do nosso coração. Qual é a fé que está dentro do meu e do teu coração? Mesmo que essa fé seja fraca, vacilante, Ele não nos decepcionará. Tudo que você necessita, Ele fará, porque tudo é possível ao que crê. Mas o que é esse tudo que é possível ao que crê? O tudo que a Bíblia fala é tudo aquilo que eu peço e preciso segundo a vontade de Deus. Não haverá nada que o Senhor não possa fazer. Tudo Ele pode fazer, porém, é tudo aquilo que eu peço e que eu necessito segundo a vontade de Deus. Então, a palavra do Senhor hoje é: se tu podes crer, tudo segundo a vontade de Deus é possível ao que crê. Eu quero crer no meu coração que a sua necessidade é possível o Senhor realizar o milagre, porque você está pedindo segundo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um dia abençoado, uma tarde abençoada, que o Senhor possa consolar e confortar o teu coração, que o Senhor possa te trazer uma fé viva, uma fé que possa olhar além das circunstâncias, para que você também possa experimentar o milagre desse Deus que não nos abandona, desse Deus bondoso, amoroso, que está pronto a nos ajudar na hora em que nós mais precisamos. Muitos podem estar discutindo muitas coisas que não estão interessados no nosso problema, não importa. Jesus está e Ele chega na hora certa para estender a mão e nos abençoar. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, fica com Deus, receba o meu abraço, receba o meu carinho em nome de Jesus.